Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós vamos dar início ao nosso primeiro vídeo de formação para que nós possamos aproveitar essa oportunidade de conhecermos melhor a nossa fé. E nesse nosso primeiro vídeo, nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. A nossa proposta é fazer um vídeo bastante curtinho para que a gente possa aprender algumas informações e gerar o desejo de partilhar, de pesquisar. Então nós vamos usar sempre o Catecismo da Igreja, nós vamos orientar um pouquinho como vai usar. O Catecismo da Igreja é um documento, a gente fala muito sobre catecismo, pensa logo na catequese, nos encontros de preparação para a primeira comunhão, mas existe esse documento, um pouquinho grande, chamado Catecismo da Igreja Católica, que é fruto do Concílio Vaticano II, é posterior ao Concílio Vaticano II, um documento na época do Papa São João Paulo II e que traz aqui um grande resumo da doutrina católica. Então, de alguma maneira, tudo aquilo que a gente precisa compreender, entender, pesquisar, nós temos aqui no Catecismo da Igreja Católica. Então depois podemos fazer um breve vídeo também explicando um pouquinho como usa, muito simples, mas nós já vamos começar a usar a Palavra de Deus e o Catecismo da Igreja Católica. O que é a oração do Pai Nosso? A primeira coisa que nós precisamos entender da oração do Pai Nosso é que ela aparece apenas em dois lugares na Sagrada Escritura, em dois evangelhos, o Evangelho de São Lucas e o Evangelho de São Mateus. Em Lucas, no capítulo 11, no versículo 2 e 4, e no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, no versículo 9 a 13. E aqui nós temos uma diferença. No Evangelho de São Lucas, o Pai Nosso é mais curtinho, ele só tem 5 pedidos. E no Evangelho de São Mateus é a versão mais extensa, a versão que nós chamamos de versão litúrgica, porque nós usamos na liturgia, é a versão mais desenvolvida, tem 7 pedidos. Então, o que é isso de pedidos? A oração do Pai Nosso é uma oração que contém alguns pedidos, Então nós vamos fazendo alguns pedidos: santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, dai o pão nosso de cada dia. Então, cada uma desses conteúdos da oração do Pai Nosso são os pedidos. Então nós temos no Evangelho de São Lucas a versão com 5 pedidos, a menorzinha, e a versão de São Mateus com 7 pedidos, que é a versão mais extensa. Elas não são contraditórias, Tudo que está no Evangelho de São Lucas, na oração do Pai Nosso, no Evangelho de São Lucas, está no Evangelho de São Mateus, só que São Mateus tem 2 pedidos a mais. E é essa versão que nós costumamos a fazer a nossa oração, a oração que nós usamos na celebração da Santa Missa, e por isso chamamos de versão litúrgica. Mas eu queria hoje falar, depois nós vamos fazer outro vídeo falando, explicando cada um desses pedidos. É importante agora a gente saber que existe essa diferença, mas a versão que nós usamos não é um misturar das duas, mas a versão de São Mateus contém tudo aquilo que está na versão de São Lucas. Mas também é importante a gente saber o nome. Nós chamamos normalmente na igreja as coisas pelo primeiro nome, Então falamos a oração do Glória, porque Glória a Deus nas alturas começa assim, ou então falamos sobre o Credo, porque crê em Deus Pai, falamos a oração da Ave Maria, a oração do Pai Nosso, mas a igreja dá um nome especial para essa oração, que se chama oração dominical. O que significa isso? Não é uma oração do domingo, mas assim como o domingo, essa oração tem esse nome porque é a oração do Senhor, Então, oração do Senhor. O Senhor em latim é Dominus. Essa palavra Dominus significa Senhor. Então, a oração do Senhor, que passou para o português como oração dominical, assim como o dia do Senhor, dies Domini, passou para o português como o domingo. E aqui nós temos o sentido do nome domingo. É o dia do Senhor, porque é o dia que o Senhor ressuscitou. A oração do Senhor é uma oração que nos foi dada pelo Senhor. Então, algumas coisinhas que a gente precisa já ir prestando atenção. Outra delas, a oração do Pai Nosso é uma oração dirigida ao Pai. Pode parecer bastante óbvio, que a gente fala Pai Nosso que estás nos céus, mas ela é ensinada por Jesus, mas para que nós possamos falar com Deus Pai. Então, na oração do Pai Nosso, não é uma oração que nós fazemos para Jesus, é uma oração que nós aprendemos com Jesus. E com Jesus nós aprendemos que Deus, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, não só é Pai, como é nosso Pai. Então, a oração do Pai Nosso
além de ser uma oração do Senhor, porque foi ensinada por Ele, é uma oração que não é minha pessoal, mas é uma oração que sempre será a oração da igreja, a oração por excelência da igreja, porque é a oração da comunidade, a oração em que nós chamamos a Deus em comunidade de Pai, não o meu Pai pessoal, numa relação exclusiva, mas o Pai que é nosso. E a grande característica da comunidade cristã está marcada também aí pela oração do Pai Nosso. Um dos grandes ensinamentos do Senhor Jesus não foi ensinar que Deus é Pai, mas ensinar que temos um Pai comum. Isso é muito importante, né? Isso é fundamental na dinâmica da vida cristã. Eu não tenho um pai que está no céu, mas eu tenho um pai comum, porque isso me torna irmão dentro da minha comunidade. Então a oração do Pai Nosso tem muitas coisas a nos ensinar. A primeira delas é essa. Quando nós olhamos para o Evangelho de São Lucas, né? São Lucas capítulo 11, nós vamos encontrar a oração a partir do versículo 2, mas no versículo 1 nós vamos encontrar assim: Jesus, estando em certo lugar orando, ao terminar, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinava a seus discípulos. E Jesus respondeu: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão cotidiano dá-nos a cada dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Isso é o que nós encontramos no Evangelho de São Lucas. A primeira coisa é a comunidade que pede para que Jesus ensine a orar. Isso é muito importante, porque quando nós pedimos ao Senhor para nos ensinar a orar, nós estamos nos colocando como na condição de seus discípulos. E aqui está algo muito importante. Jesus é quem nos ensina a orar. E Ele nos ensina a orar, e aqui para a gente é um pouco indiferente orar ou rezar, que tanto faz, mas se a gente quiser tentar fazer a distinção que muitas vezes nos cobram, né? Orar é uma oração espontânea e rezar é uma oração decorada. Quando os discípulos pediram ao Senhor Jesus para que Ele pudesse ensinar a orar, Jesus ensinou uma oração que deveria ser decorada. E isso não é à toa. Primeiro que nós já aprendemos aqui com essa passagem do Evangelho. Os mestres costumavam ensinar os seus discípulos a orar. João Batista ensinou os seus discípulos a orar, como nós ouvimos aqui. Ensina-nos a orar assim como João ensinou aos seus discípulos. Jesus ensinou também aos seus discípulos. Quando nós pedimos que o Senhor nos ensine a orar, quando nós pedimos que Deus conduza a nossa oração, nós nos estamos colocando numa posição de humildade. E a oração do Pai Nosso nos ensina isso. A oração que o Senhor nos ensina, não só no Pai Nosso, mas a postura de oração é sempre uma postura de humildade. Precisamos aprender a ser humildes. A oração do Pai Nosso é a oração mais perfeita, obviamente porque foi o Senhor que nos ensinou, mas também porque os pedidos que nós vamos fazendo na oração do Pai Nosso tem um critério de importância. Na oração do Pai Nosso nós pedimos tudo aquilo que é necessário. A igreja reconhece que a oração do Pai Nosso é uma oração que resume todo o ensinamento de Jesus do Evangelho. Todo o Evangelho está ali, nós podemos encontrar na oração do Pai Nosso. Todo o ensinamento de Jesus está ali resumido no Pai Nosso. E nós, na oração do Pai Nosso, nós pedimos tudo aquilo que é necessário para nós, mas também na ordem do que é mais necessário. Começamos pedindo aquilo que é mais necessário e terminamos pedindo aquilo que é menor dentro dessa ordem dos pedidos que nós fazemos ao Senhor. Também existe uma ordem. Na oração do Pai Nosso, nós aprendemos a ordenar os nossos pedidos. Tudo isso deve servir para as outras orações, decoradas ou não, que nós fazemos. A nossa oração. Então, o que nós podemos aprender hoje? A nossa oração tem um destino. Nós pedimos a quem? Nós rezamos a quem? E, prioritariamente, a oração, quanto mais perfeita ela for, é dirigida ao Pai. Quando nós conseguirmos fazer as nossas orações dirigidas ao Pai, voltadas a Deus Pai, a nossa oração está ganhando maturidade. Em segundo lugar, nós devemos saber o que nós estamos pedindo, né? Claro que o Senhor já nos disse que nós não sabemos pedir, mas é o Espírito que vem e pede em nós. Mas que nós possamos tomar consciência, né? É uma oração que deve ser decorada, ou seja, estar de cor no coração, né? Então está entranhada dentro da nossa alma, do nosso espírito, mas não só para ser uma coisa mecânica, mas para que nós possamos tomar consciência. O que eu devo pedir?
o que o Senhor me ensina a pedir, de que ordem, em que ordem as coisas devem ser pedidas. Em primeiro lugar, que o nome do Senhor seja santificado. Em primeiro lugar, que o seu reino venha a cada um de nós. Essa deve ser a grande prioridade das coisas na nossa vida. Essa é a grande oração da igreja. Então depois nós vamos gravar outros vídeos falando também sobre cada um dos pedidos, outras características da oração do Senhor, mas que com esse primeiro vídeo, essa primeira conversa, nós possamos ganhar o interesse. A oração dominical, a oração do Senhor, essa oração que é prioritária na nossa vida. Existe um outro documentozinho da igreja antigo, chamado de Didaqué, que é a catequese dos 12 apóstolos, né? Um grande documento da igreja que fala sobre, que nos revela um pouco qual é a dinâmica da vida da igreja logo no início. Fala, os cristãos rezavam 3 vezes ao dia a oração do Pai Nosso. Tão grande é a sua importância, que nós possamos nos dedicar, que não seja algo que sai da boca, mas que a nossa mente concorde com aquilo que nós falamos, porque vem do coração. E por isso ela é decorada. Decor, a origem dessa expressão decorada não é porque sai mecanicamente, é porque sai do coração. E é o Senhor que colocou no nosso coração quando nós pedimos a Ele para que Ele nos ensinasse a orar. Que nós possamos aprender a orar com o Senhor, que nós possamos fazer da oração do Pai Nosso uma oração ainda mais profunda na nossa caminhada de fé, essa oração que nós recebemos como patrimônio do Senhor, a oração que é do Senhor, que se tornou a oração da igreja. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, nos conduzir e para que nós possamos ter cada vez mais o desejo de aprender as coisas de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.